Então, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma revisão da nossa aula de ciência, né? Mais tarde, a partir das 6 horas até as 8, vocês terão uma avaliação no Socrative. E peço que todos compreendam o assunto, tentem entender o máximo. Vou simplificar aqui, tá certo? Sobre o conteúdo que irá cair na avaliação de vocês. Beleza? Primeiro assunto, a gente vai falar sobre sistemas da Terra. A gente já viu a nossa unidade, né, na página 20 do livro de vocês, já vão abrindo aí, página 20, ele vai falar sobre a questão do nosso planeta. São vários assuntos que é muito conteúdo para poder explicar. E aí eu vou tentar resumir o máximo, deixar ele bem enxutozinho para que vocês consigam fazer a atividade de vocês lá no Socrative legal, beleza? Primeiramente, o nosso planeta ele é formado, né, por alguns sistemas. Esses sistemas são quatro. São os quatro sistemas mais importantes que vai formar o nosso planeta. Não existe uma sequência, tá? Então você pode começar de onde você quiser. No caso, eu vou utilizar aqui a litosfera, tá certo? A litosfera é a camada de terra que envolve o nosso planeta. Essa terra, ela pode ser uma terra, que eu vou dizer, submersa, que esteja embaixo das águas, né? No caso do oceano, rios e lagos, ou pode ser terras submersas, que estejam acima do nível das águas, né? E então a litosfera é o conjunto de terra, né? O conjunto de rocha, tá certo? Sólida, que compõe o nosso planeta. E a litosfera é muito importante para a atividade econômica dos seres humanos, né? É aqui que nós moramos, é aqui que nós trabalhamos, utilizamos a litosfera para diversas atividades econômicas no nosso dia a dia, certo? Então ele é um sistema muito importante. 2. Hidrosfera, tá certo? A hidrosfera é o conjunto de água que compõe o nosso planeta. Qualquer tipo de água, certo? Inclusive a água que está no nosso corpo, né? Que compõe o nosso corpo também. Em torno de 70% do nosso corpo é formado por líquido, né? Por água. Certo, pessoal? Então, o conjunto de água que está nos oceanos, nos rios, nos mares, nos lençóis freáticos, na atmosfera, no corpo dos seres vivos, enfim, tudo isso é chamado de litosfera, ok? Depois a gente vai ter a atmosfera. A atmosfera é o conjunto de gases que forma o nosso planeta, certo? Conjunto de gases, né? Todos os gases que envolvem o nosso planeta, e o principal dele para os seres humanos, os seres vivos, é o oxigênio. A atmosfera é o conjunto de gases que envolve o nosso planeta. E por último, a gente tem a biosfera, que é o conjunto de seres vivos, né? A interação desses outros sistemas, tanto da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera, são três elementos fundamentais para que a vida ela surja, ela consiga sobreviver, né? Nesses sistemas, tá certo? Então a biosfera é o conjunto de todos os seres vivos, ou a gente pode simplificar dizendo que é o conjunto dessas outras três camadas, dessas outras três sistemas, né? Desses sistemas aí. Beleza, pessoal? O nosso planeta, ele é o único do sistema solar que possui esses elementos para que a vida ela pudesse acontecer. Então a gente vai ter terra, a gente vai ter gás, o oxigênio, e a gente vai ter a água, né? Então existe sim uma teoria, existe sim uma compreensão da comunidade científica que fala que todo ser vivo ele surgiu da água, né? Os primeiros seres vivos no planeta surgiram nos oceanos, beleza? E a gente vai estudar isso lá no sétimo ano. Tudo bem, pessoal? Bom, então, o tema um da página 20 e a página 21 seria essa compreensão desses quatro sistemas: litosfera, biosfera, atmosfera e hidrosfera. Beleza? E agora, alguém, Professor, já al- deu uma pinta. Mudou.
Luiz Henrique. Microfone desligado, viu? Então, pessoal, continuando. Agora, a gente vai passar para o tema 2, página 22. Certo? Página 22. Ecossistema. Bom, a gente já viu que o ecossistema ele é formado por alguns elementos, certo? Esses elementos vai ter algumas palavras que vai caracterizar esses elementos. Preste bem atenção. O ecossistema ele é formado basicamente por seres vivos e por seres não vivos. Certo? Desligue o microfone. Então ele é formado basicamente por seres vivos e seres não vivos. Esses componentes, eles também podem ser chamados de fatores físicos, químicos e fatores biológicos, tá? Os fatores biológicos vão ser os seres vivos, tá certo, pessoal? Os fatores seres vivos. E os fatores químico-físicos vai ser os elementos que não têm vida. Quem são eles? O ar, a água, o solo, beleza? Esses elementos não têm vida e a gente vai chamar ele de fatores não vivos, beleza? E aí os fatores que têm vida, plantas e todo tipo de animal, a gente vai chamar de fatores biológicos, ok? Eu acho que tem alguém me chamando aqui no Skype, mas eu não vou atender não. Se for algum de vocês aí, eu não vou ter como atender não. Deixa eu ver quem é. Bom, então vamos lá. Desliga a câmera aí, Agostinho. Pessoal, vocês conseguiram entender? Então vamos lá. Recapitulando. A gente tem fator vivo, que são animais e plantas, em gerais. Esses mesmos são chamados de fatores biológicos e também fatores bióticos, tá? E os elementos não vivos são chamados de fatores químico-físicos, tá? São chamados de seres componentes não vivos e também são chamados de fatores abióticos. Abióticos não têm vida, tá? Bióticos têm vida. Beleza, pessoal? Esse aí vai ser a parte do nosso conteúdo que irá cair no socrativo de vocês. Tudo bem? Vocês vão poder acompanhar esse conteúdo na página 22 e 23 do livro de ciência de vocês. Ok? Isso aí é mais um dos nossos conteúdos. Ok? E agora a gente vai passar para a página 26. Passem o livro de vocês para a página 26. Vamos lá. No tema 3 da página 26, a gente vai falar sobre ainda a questão do ecossistema, mas especificamente sobre a classificação dos seres vivos, tá? Os seres vivos eles são classificados em 3 principais grupos, tá? Os grupos dos produtores, o grupo dos consumidores e o grupo dos decompositores, certo? E aí a gente também vai dividir esses 3 grupos em mais 2, seres autótrofos e seres heterótrofos. Tudo bem? Vamos prestar atenção. Os seres autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento. Um exemplo, os vegetais, todos.
todos os vegetais vai ser chamado de seres autótrofos. Professor, e o resto? O resto dos seres vivos são chamados de heterótrofos, certo? Todo o restante vai ser chamado de heterótrofos. São aqueles que não possuem a capacidade de produzir o seu alimento. Ele vai sempre precisar de um outro ser vivo, para poder se alimentar. Beleza? E essa obtenção de alimento, ele é necessário para que os seres vivos consigam obter energia, né? Na verdade, nós nos alimentamos para matar a fome, é para obter energia. Sem o alimento, nós não conseguimos obter energia para nossas atividades diárias, certo? Todo ser vivo funciona desse jeito, beleza? Então, esse aqui vai ser um do nosso assunto. Ser vivo são classificados produtores, consumidores e decompositores. Tudo bem, pessoal? A gente vai agora para nossa página para nosso tema 4, página 28. Desligue o microfone. Página 28. Relações alimentares entre os seres vivos. Bom, você já sabe que esse grupo que é dividido em três, produtor, consumidor e decompositor, tá? Eles também são subdivididos, certo, pessoal? Ele também é subdividido em, vou dizer assim, níveis, tá? Existem o chamado nível trófico. Existe o ser produtor, aí existe o consumidor primário, existe o consumidor secundário e existe o consumidor terciário, tá certo? Podem até vocês pensarem em mais níveis. É só levar em consideração alguns fatores aí. Por exemplo, na cadeia alimentar, em forma de uma pirâmide, quem está na base vai ser os seres produtores, ou seja, todo vegetal. Quem está na parte, né, acima da base, todo o resto vai ser seres heterótrofos, né, assim? Ou seja, vão ser seres consumidores. Aí dentro dessa classe consumidor é que a gente vai ter alguns níveis, tá? Nível 1, nível 2, nível 3, tá? Primeiro, segundo e terceiro nível, beleza? Em algumas imagens de cadeia alimentar, quando forma pirâmide, vocês não vão ver os decompositores não, mas vocês vão lembrar que eles vão estar sempre lá, tá certo? Sempre os decompositores vão estar nessa cadeia alimentar, mesmo que ele não vá aparecer em alguns livros, mesmo que eles não vão aparecer em algum tipo de imagem. Beleza, galera? Consegue entender até aí? Então, o interessante de vocês saber a questão dessa base alimentar, dessa teia alimentar, certo? A gente vai entender a seguinte forma: quem está sempre na parte, primeiro vem o produtor, que seriam os vegetais, depois eu tenho um consumidor primário, que normalmente são animais vegetarianos, né? Que são animais que só se alimentam de planta. E aí pode ser o que vocês quiserem. Pode ser desde um ratinho a um boi, a uma vaca, por exemplo. Tá? Então, aqueles seres que só se alimentam de vegetais são chamados de consumidores primários. E aí os outros que se alimentam de carne, a gente vai ter esse grupo de consumidores secundários. Tudo bem? Porque ele vai se alimentar principalmente de um ser herbívoro, né? De um animal herbívoro. Vamos dar um exemplo. Eu tenho a grama e aí eu tenho um coelho, tá? O coelho ele não come carne de jeito nenhum. Ele só vai comer grama ou vai comer vegetal. Então esse coelho ele vai ser o consumidor primário.
E aí, se depois eu tenho mais um consumidor, uma raposa, por exemplo, que se alimenta de carne, e principalmente de seres herbívoros, essa raposa vai ser um consumidor secundário, beleza? Se eu tiver ainda nessa cadeia alimentar um outro consumidor, um outro carnívoro que se alimenta de raposa, e aí eu vou ter um consumidor terciário. Beleza? Então, quando a gente fala sobre cadeia alimentar, é bom ter em mente essa pirâmide e quem vem após cada classificação, cada classificação acima. Se eu pensar, por exemplo, no urubu, em uma ave de rapina, ele vai estar ali como um consumidor terciário, porque se aquela raposa ela morrer ali, né, de alguma forma, esses animais vão poder se alimentar da carne dessa raposa. Então ele vai estar em uma classificação terciária. E por último, eu teria aí os decompositores. Eles não vão estar nessa pirâmide escrito nem desenhado, talvez até esteja, mas eles vão estar sempre presentes. E aí todo esse resto, quando falece, quando morre, são esses decompositores que vão poder se alimentar dele. Ok, pessoal? Vamos passar para. Professor, Oi. e se forem 4 consumidores? Isso, aí você vai poder classificar em 4 níveis, tá? Vai ter que levar em consideração sempre alguns fatores. Alguns fatores vai ser importante que você leve em consideração. Tudo bem? Vamos Tipo sempre pensar quais? nisso. Oi? Tipo quais? Por exemplo, vamos imaginar aqui uma sequência. Então, eu tenho uma planta, eu tenho um coelho, não, uma planta, eu tenho uma capivara, certo? E agora eu tenho um jacaré. Aí eu tenho produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Beleza. Naturalmente, esse jacaré, ele não serve de alimento para ninguém. Naturalmente, certo? Vai depender da situação. Mas aí eu tenho uma onça ali naquele ambiente que está faminta e que não tem nenhum outro alimento para ela, só tem o jacaré, certo? E aí a onça vai poder alimentar esse jacaré. Ela vai caçar esse jacaré. Por quê? É um alimento natural dela? Não é. Mas a situação vai favorecer, né? No caso, vai precisar que ela se alimente, lógico. Agora vamos imaginar, se não tem o jacaré, essa onça vai se alimentar de quê? Tá? Ela pode pegar a capivara. Então, quer dizer, em algumas situações, essa sequência ela pode ser invertida, ela pode ser mudada. Por isso que eu digo, depende de algumas situações, tá certo? Então, no caso de cadeia alimentar, ela pode se mudar para teia alimentar. Exato. Sim, pode sim, tá? Mas se você pensar, por exemplo, em uma sequência correta, essa cadeia alimentar ela não pode ser invertida. Vamos dar um exemplo. Por que ela não pode ser invertida? Porque você não vai ver, por exemplo, um carnívoro tentar se alimentar de ervas, de plantas. Tá? Então eu vou ter a base, que é os produtores, e aí todo o resto são consumidores. Então vamos dar um exemplo. Em uma cadeia que esteja planta, deixa eu ver aqui, a planta, depois eu vou ter um coelho, e depois eu vou ter uma cobra, e depois eu vou ter uma águia. Essa águia nunca vai se alimentar de planta. Consegue entender? Então, assim, vai haver situações que essa pirâmide ela não pode ser invertida. Cada classificação, cada nicho ecológico dentro de suas classes. Por exemplo, uma capivara nunca vai se alimentar de carne. Então, os consumidores primários, geralmente eles nunca mudam. Eles não vão se alimentar de carne nunca. Eles vão morrer e não vão comer carne. Já os outros, os seres
produtores, os seres consumidores, né, o terciário, o quaternário, em algumas situações, eles vão poder sim se alimentar de outros tipos de alimento, mas só se não tiver o alimento principal dele. Beleza, pessoal? Vamos para a nossa próxima, o nosso próximo assunto. Bom, então aí a gente já viu seres produtores, seres consumidores, né, primário, secundário, terciário. A gente já viu o que é ser autótrofo, produz seu próprio alimento. Heterótrofo, não produz. Tá? E agora a gente vai para o nosso próximo assunto, que será a unidade 3. Unidade 2, quer dizer. Tá? Sistemas da Terra. Esse é bastante rápido, é bem simples aqui. Tudo bem? Passem aí para a página 40 e 46. Passem o livro de vocês para a página 46. Bom. A gente não vai estudar sobre biomas terrestres. Peraí. Não vai cair isso na prova de vocês, não. Certo? Vai não, tá certo. Não. Então vamos lá. Simplificando, bem curto mesmo. O nosso planeta, sobre camadas físicas, camadas da Terra, ela é dividida em três. Três principais, vamos dizer assim. Tá? Crosta, manto e núcleo. Pronto. Essas são as três camadas principais. Porém, cada camada ela tem uma subdivisão, ela tem uma segunda divisão, tá? A crosta terrestre ela é dividida em duas: crosta continental e crosta oceânica, tá? A continental é essa que a gente está vivendo em cima, são os continentes, as cidades, os países, enfim, tá? Ilhas, é a parte da crosta continental. A crosta oceânica é aquela que está embaixo do mar, tá? Aquele leito que está embaixo do mar, com altas cadeias de montanhas também, montanhas submersas, tá? Então, pronto. O manto, ele também é dividido em duas partes, manto superior e manto inferior, que pode ser também externo e interno, certo? O núcleo, que também é dividido em dois, núcleo superior, núcleo inferior, ou interno e externo. As duas formas está correta. Porém, existe uma diferença de material. Tá? No nosso planeta, as únicas camadas que são sólidas é a crosta, as duas, tá? E o núcleo interno. A crosta terrestre formada por rocha sólida e o núcleo formada por níquel e ferro sólido, como se fosse uma bola de ferro. Tá? Já o manto superior e inferior, ou externo e interno, e o núcleo externo, é formado por material no estado líquido. Tá? É pastoso, mas a gente vai chamar isso de líquido. Beleza? Por exemplo, a lava de um vulcão é rocha derretida. Certo? A temperatura é tão alta que derrete essa rocha lá embaixo. E aí o manto superior, o que está mais próximo da crosta, ele se torna mais duro, vamos dizer assim, uma rocha mais pastosa do que o manto inferior, tá? E o manto inferior ele é formado por mistura de rocha e ferro, beleza? E minério. Já o núcleo superior, ele é ferro derretido. E o núcleo inferior é ferro sólido. Beleza? Então a gente tem aí, ó, duas partes sólidas, a crosta e o núcleo interno, e duas partes líquidas, o manto, os dois, e o núcleo externo. Certo, pessoal? Basicamente é isso que vai cair no socrativo de vocês de hoje, sobre os sistemas no interior da Terra, né? A camada interna da Terra, certo? Vai cair isso aí. Então, tem muito assunto, mas não vai ser necessário para vocês agora. E aqui é apenas uma revisão, beleza? Se a gente tivesse em sala de aula, esse conteúdo seria mais, como é que eu vou dizer, passado, né? Com mais cuidado, beleza? E agora a gente vai para
o nosso tema 3. Tudo bem? Abram o livro de vocês aí na página 66. Nessa página é interessante. A gente vai falar sobre um dos sistemas da Terra mais importantes, né, que nós temos, tá? Que é a água. Então, segundo os estudos, foi onde os primeiros seres vivos surgiram, tá? E até hoje ainda surgem diferentes formas de vida na água, principalmente no oceano. E ela é importante para todos os seres vivos no nosso planeta, né? A hidrosfera. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Sobre a questão da água no nosso planeta, ela pode ser encontrada em várias formas, né? Em diferentes ambientes, tá certo? Em diferentes situações a gente vai poder sim encontrar a água. E aí a gente vai separar ela em 3 grupos. Preste atenção. A hidrosfera pode ser dividida em águas oceânicas, como o próprio nome já diz, né? É encontrada onde? Nos oceanos. Águas continentais, que são as águas que são encontradas no continente, rios, lagos, lençóis subterrâneos, certo? Enfim, toda a água que está no continente são chamadas de águas continentais, que elas podem ser salgada ou água doce, como a gente chama, tá? E também as águas atmosféricas, ou seja, é aquela que está suspensa no ar, né? Fazendo parte da nossa camada atmosférica aí, nas nuvens, enfim, tá certo? Esses são os 3 grupos que são formados os sistemas hídricos no nosso planeta. Sistemas hídricos são esses 3: águas oceânicas, águas continentais e águas atmosféricas. E aí vocês vão ver aonde cada uma vai estar localizada, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui. A página 70. Página 70 do livro de vocês. Tá bom? Desliga a câmera aí, Isaac. Pessoal, página 70. Vamos lá. É interessante. Na natureza, nós podemos encontrar a água em estados físicos, certo? Sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? Agora, professor, aonde eu encontro cada tipo de água, cada estado físico dessa água na natureza? Exemplo, aonde eu posso encontrar a água no estado sólido na natureza? Nos polos, né? Polo Norte, Polo Sul, a gente vai chamar isso de calotas polares. No pico de altas montanhas, né? Em regiões de muita Geleiras. neve, geleiras, exato. Em regiões de muita neve, tá? A neve, por mais fofinha que ela seja, ela é sólida. Tá certo, pessoal? E a água no estado líquido, nos oceanos, né? Mares, oceanos, nos animais, tá? Nas águas continentais, rios, lagos, enfim. Todo esse grupo de água vai ser no estado líquido. E no estado gasoso, aonde ela vai estar? Na atmosfera, né? Formando parte do nosso ar e formando as nuvens. Certo, pessoal? Então, é nesses ambientes aonde eu vou encontrar água, nesses 3 estados. Beleza? Porém, o ciclo biológico, né, o ciclo físico da água, que a gente vai chamar de ciclo da água, essa água ela vai passar de diferentes estados dependendo da temperatura, né? Então a gente já sabe, a água no estado líquido evapora,
temperatura do Sol. O Sol aquece, ela evapora, lá em cima ela resfria e ela cai em forma de chuva e depois ela continua tudo novamente. Então aí, esse ciclo, tá, hidrológico é dependente de temperatura, certo? É dependente de energia. Então a gente vai passar a estudar agora as mudanças do estado físico da água, tá? Porque é um material fácil de ser encontrado e fácil de ser estudado também. Beleza, pessoal? Eu vou abrir para vocês agora um slidezinho aqui na tela para que vocês possam entender do que eu vou falar. Beleza? Então, vamos ver aqui. Vamos lá, vamos compartilhar aqui a tela para vocês verem. Vocês estão vendo o que agora? Tô vendo, professor. Biosfera, atmosfera, hidrosfera e litosfera. Vocês estão vendo agora? Sim. Isso, vamos lá, deixa eu falar o que eu estava querendo. Pronto, isso aqui, ó. Preste atenção. Aqui a gente vai ter as mudanças de estados físicos da água, certo? Primeiramente, a caçamba de gelo vai representar a água no estado sólido, tá? A bacia de água vai representar a água no estado líquido, em geral, rios, mares, oceanos, enfim. E a nuvem vai representar a água no estado de vapor, no estado gasoso. Aí, interessante, ó, preste atenção no livro que vocês têm, na página 71, para vocês estudarem. Olha só, toda essa passagem, toda essa mudança vai depender da temperatura, certo? 100% da temperatura. Quando ela é alta, quando ela é positiva, a água passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Quando ela é negativa, ou seja, quando a temperatura é baixa, ela faz o inverso, ela faz o contrário. Ela vem do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Beleza? Mas, professor, eu quero saber como é que faz, como se chama essa passagem aí. Olha, desliga o microfone. Desliga o microfone. Desliga o microfone. Então, vamos lá. Olha só. A passagem do estado físico sólido para o líquido é chamado de fusão, tá? A passagem do sólido para o líquido é chamado de fusão. Na natureza é quando as geleiras elas começam a derreter. Ela está sólido e ela começa a derreter. Então a temperatura aumentou, aquilo que era sólido derrete. Então essa passagem do sólido para o líquido é chamado de fusão. E aí o Sol continua aquecendo, aquela água que agora é líquida, ela vai evaporar, ela vai para a atmosfera. E essa passagem do líquido para o gasoso é chamado de vaporização. Agora preste atenção. A vaporização, ela é dividida em duas partes, tá certo? A vaporização lenta e a vaporização rápida. A lenta, ela é chamada de evaporação. E a rápida é chamada de ebulição. Vou dar um exemplo. Quando eu coloco a minha roupa, que eu acabei de lavar, no varal, ela vai secar. Mas ela vai secar rápido? Não, ela vai secar devagar, por mais que o sol esteja quente. Mas ela vai demorar um tempo para poder secar. Então, essa passagem do estado líquido da água da minha roupa para a atmosfera, para o estado gasoso, é chamado de evaporação, certo? Que é a passagem lenta. Agora, se eu coloco uma água no fogo para fazer um café, e aí 5 minutinhos a água está
fervendo, evaporando muito rápido. Isso eu vou chamar o quê? É uma ebulição. A água do estado líquido está passando para o gasoso de uma forma rápida. E aí eu vou chamar de ebulição. Beleza? Denilson, Oi, eu posso entrar na do Zoom? pode. É porque essa daqui eu cheguei atrasado, não vou ver nada da aula, só o finalzinho. Não, continue aí, depois você vai. Tá. Então vamos lá, pessoal. Então, a passagem do líquido para o gasoso é chamado de evaporação. Mas dependendo da situação, se é uma vaporização rápida ou lenta, ela tem nomes diferentes, tá? A lenta é chamada de evaporação e a rápida é chamada de ebulição, certo? Também existe a chamada de calefação, que ela é mais rápida ainda. É quando você coloca uma frigideira do fogo sem nada e você joga uma gota de água lá, bem rápido, já ela evapora. É diferente, beleza? E aí, dependendo da temperatura, essa água ela também pode seguir os sistemas ao contrário. Por exemplo, lá em cima, quando o vapor sobe, ela forma nuvens, né? São gotículas lá em cima. E aí, a atmosfera mais fria, essa água que está no estado de vapor, ela condensa. Ela vai virar água novamente, água líquida novamente. Então, esse gasoso para o estado líquido é chamado de condensação, tá? Veja aqui embaixo também, ó, condensação, que também pode ser chamado de liquefação, mas vamos ficar com essa palavrinha aqui, tá certo? Condensação, que é o mais comum. Lembra aí do aparelho de ar condicionado, né? Ar condicionado. O aparelho capta o ar, retira aquela aguinha que está no ar, faz parte, e joga lá fora da casa da gente, certo? Beleza. E a água no estado líquido, quando ela passa a ser resfriada, que pode ser na natureza ou pode ser artificial, no nosso congelador, e ela vira sólido, é chamado de solidificação. Tudo bem, pessoal? Então, recapitulando, a água no estado sólido, quando ela derrete, é chamada de fusão. A água no estado líquido, quando ela evapora, é chamada de vaporização, que tem duas divisões, evaporação e ebulição. E aí, em forma de vapor, quando ela vira água novamente, é chamado de condensação. E aí, quando você baixa a temperatura e essa água ela chega a congelar, é chamado de solidificação. Tudo bem? Na natureza, esse ciclo aqui, ele é comum, acontece diariamente, sem parar. Porém, essa última aqui, aí embaixo, que vocês estão vendo, chamado de sublimação, é diferente. Na natureza, isso não acontece frequentemente, não, comum não, tá? É mais em laboratórios. É a passagem de um material sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Ou então o contrário, do gasoso para o sólido sem passar para o líquido. Tá? Na natureza isso não vai acontecer. Tá? Por quê? Professor, Oi, Mas tem como isso acontecer? tem. Vou lhe explicar agora. profe- Sabe aquelas bolinhas que você coloca na roupa para espantar barata? sim, Chamada de naftalina? Pronto. Não é sólida? aham, Sim. E aí, quando você deixa dentro da sua roupa, quando você vai olhar, ela desapareceu. Mas ela virou líquido? Não. Pronto. não, Então, ela passou de Uau. sólido direto para o gasoso sem passar pelo líquido. E aquilo é água? Não, não é água. São produtos químicos. Mas, preste atenção, na natureza, essa sequência ela é obrigatória. Sólido, líquido, líquido, gasoso, gasoso, líquido, líquido, sólido. Não, na natureza não tem como um sólido passar por um gasoso sem antes passar por um líquido, não. Nada. Tá certo? Já na questão artificial, sim. Pessoas que criam, tá? Através de produtos. Aquele gelo seco que a gente vê em festas, em baladas, né? E até em filmes fazendo aquela fumacinha quando o filme é de terror, aquela fumacinha que fica perto do chão. Pronto.
Ali é um produto, é um gelo, né? É gelado, tá? E Oxi. ele vai passar do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, tá? E isso Professor, aí é chamado de sublimação. Fala. no nitrogênio também acontece isso, porque ele é tipo gelo, só que ele fica em nuvenzinhas. Exato. Pronto, o nitrogênio é isso, certo? O nitrogênio ele vai acontecer. Na verdade, aquele gelo seco ele é feito à base de nitrogênio. Dá Ah, para entender, pessoal? Então, pronto. sim. Ah, Quando acontece a questão artificial, né? É chamado de sublimação. Também pode ser o contrário, tá? Geralmente isso também é colocado em laboratório. Tá? Na natureza isso não vai ocorrer com facilidade, não. Na verdade, não se tem conhecimento que isso aconteça. Tudo bem? Olha só, vocês estão me vendo agora, né? Sim. Pronto. Sim, eu tô lhe vendo e tô vendo o cartãozinho aí, o slide. Tá vendo o slide também? Eu Sim. tô. Beleza, então. sim. Então, pessoal, olha só. A gente seria isso, a nossa revisão, né? O que vai aparecer na prova de vocês de hoje, tá? Não esqueçam, começa às 6 horas. Quem tiver com dificuldade em fazer a prova pelo Socrative, vocês têm a opção de ir amanhã pela manhã ir até a escola e fazer ela impressa, tá? É a mesma prova. Tá. Tudo bem? Não vai mudar nada. Ok? Você só tem 2 entradas no Socrative, tá? Então, errou uma vez, anotem as questões, leiam lá aquelas regrazinhas que vai ser importante para que vocês consigam fazer Eu uma boa sempre prova. anoto, professor. Eu Isso, olhei anote as e deixe do regras bem lado de direitinho. vocês. Eu Durante também anoto. durante a prova de vocês, não tente falar no WhatsApp com ninguém, porque a conexão pode cair e vocês podem sair do aplicativo. Então, o Certo. telefone vai estar apenas para vocês fazer a prova de vocês. Beleza? Olha só, Eu faço a Beleza. prova no computador. tudo Beleza. bem. Computador é melhor. Quem tiver notebook, faça pelo notebook. Vai ser bem melhor, tá certo? Eu vou lançar a prova no horário certinho, 6 horas em ponto, vai estar lançada. Eu mando para vocês a senha. E às 8, no máximo 8h10, eu estou encerrando as avaliações de vocês. Galera, valeu. Espero que tenha tirado dúvidas de vocês. Professor, Foi. Vai ser quem lá no vê Zoom, né? de site não vai precisar ir pro Zoom, não, né? Não, não precisa, mas quem quiser ir lá pode, certo? Não tem problema não. Tá. Ok, galera? Eu vou lá Valeu, porque eu cheguei atrasado. tudo bem. Quem quiser participar do Zoom pode, mas não é obrigado não. Já tiveram aqui, então tá ok. Galera, ó, valeu, um abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, até noite e Tchau, até a tchau. próxima aula. Tchau.